Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram sobre o melhor tratamento para um tipo de queda de cabelo chamado eflúvio telógeno. Esse é um assunto bem interessante, eu acho que vale a pena a gente comentar vários aspectos a respeito do eflúvio telógeno, é uma causa muito frequente de queda de cabelo, então a gente vai falar um pouquinho dele e, é claro, das opções de tratamento. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Então, pessoal, o eflúvio telógeno é uma alteração que acontece no ciclo de crescimento do cabelo. E isso, na prática, resulta em muito cabelo caindo. A pessoa percebe na hora de lavar, na hora de pentear. E uma coisa importante da gente deixar bem claro, que o eflúvio telógeno ele é diferente do processo de calvície. Então, quando a gente observa cabelo caindo, no travesseiro, na hora de pentear ou mesmo na roupa, imediatamente a gente imagina que a gente está perdendo cabelo com aquele padrão da calvície, que no homem forma as entradas ou a perda de cabelo na região da coroa. No caso das mulheres, a região central do couro cabeludo vai ficando mais rarefeito e claro que isso gera muito preocupação. E é fundamental realmente, quando a gente observa o cabelo caindo, a gente definir se de fato está acontecendo um processo de calvície ou se é apenas um eflúvio telógeno. E como que a gente faz isso? Isso vai ser a avaliação do médico dermatologista. Quando você for avaliado, o que ele vai examinar no consultório? As características da raiz do teu cabelo, da haste do teu cabelo. Se o teu cabelo ele está espesso, ele está denso, ele não tem sinais de afinamento, não tem sinais de diminuição de densidade, isso nos tranquiliza e mostra que não tem um processo de calvície em evolução. Lembrar que a marca registrada do processo de calvície não é nem tanto a queda, mas é principalmente o afinamento do fio, até que chega um momento que a raiz do cabelo já não produz mais fio nenhum e você fica com áreas ali calvas, áreas sem cabelo. Porém, o primeiro sinal é o afinamento e isso a gente vai avaliar na consulta com o exame que a gente chama de dermatoscopia, de tricoscopia, mas eu não vou entrar mais em detalhes porque a gente tem outros vídeos falando disso. E muitas vezes o paciente, então, ele tem essa queda de cabelo, ele vê muito cabelo caindo e a gente, ao examinar no consultório, a gente não vê nenhuma alteração. O couro cabeludo é saudável, aparentemente o cabelo está crescendo bem, o cabelo não está afinando, mas tem muito cabelo caindo. E é isso que a gente chama de eflúvio telógeno. E qual que então é a característica do eflúvio telógeno? A raiz do cabelo é saudável. Existe alguma alteração, alguma circunstância que altera o ciclo de crescimento do cabelo, o cabelo fica menos tempo em fase de crescimento e, por consequência, a gente observa mais cabelo caindo. E esse é o primeiro ponto. Por quê? No eflúvio telógeno, se a gente não tem uma doença, uma alteração primária do cabelo, da raiz do cabelo, do couro cabeludo, o elemento principal, então, é a gente identificar o que está desencadeando esse eflúvio. Então, na consulta, quando a gente fala, o tema do vídeo é qual que é o melhor tratamento para o eflúvio? O melhor tratamento para o eflúvio, número 1, inicialmente é definir a causa do eflúvio, porque como tem várias causas diferentes, não adianta a gente tratar uma causa só, a gente tem que identificar o que está desencadeando o seu eflúvio. E aí essa lista é muito variada, a gente sabe que doenças infecciosas causam eflúvio, então a gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito do Covid, da dengue, então situações infecciosas levam ao eflúvio, por exemplo, alterações hormonais, alterações da tireoide, suspensão do uso do anticoncepcional. Então a mulher vem usando o anticoncepcional, ela interrompe o uso do anticoncepcional, nos meses seguintes ela pode ter uma queda de cabelo com um padrão de eflúvio. O uso de alguns medicamentos, por exemplo, alguns remédios usados para pressão alta, podem desencadear uma queda de cabelo com padrão de eflúvio. Então, na consulta, que a gente chama de anamnese, ou com exames que o médico vai solicitar para dosar, por exemplo, a função tiroidiana, para dosar, ver os teus níveis de anemia, essa avaliação muitas vezes consegue identificar o que está desencadeando o teu eflúvio. E aí a gente tem basicamente duas situações. Uma situação que causou o eflúvio e já passou, por exemplo, o Covid. A pessoa teve Covid, depois do Covid começou a ter queda de cabelo, já está totalmente recuperada do Covid. Nessa situação, não há nada a ser feito. Naturalmente, o cabelo vai voltar a crescer normalmente. Se o único problema foi o Covid, e o Covid já passou, o cabelo vai voltar a crescer.
Às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas em até 6 meses o cabelo volta a crescer normalmente e aí basicamente a gente vai ter que ter paciência. Claro que alguns tratamentos até podem ajudar nessa recuperação, mas o ponto principal é a identificação e a gente saber que o cabelo fatalmente vai voltar. Agora tem outras situações que não, que a gente precisa de uma intervenção. Então, por exemplo, se nos exames o médico detecta que você tem anemia, detecta que você tem uma alteração da tireoide, então esse problema tem que ser corrigido para que o teu cabelo volte a crescer. Ou no caso, se você usa um medicamento que está associado à queda de cabelo, o ideal então é que esse medicamento seja trocado. Então, o primeiro tratamento, o tratamento mais importante para o eflúvio é a identificação da causa. Porém, existem algumas situações em que a gente não consegue identificar a causa. Conversando com o paciente, solicitando os exames, vendo os antecedentes, a gente não encontra nada. A pessoa está perfeitamente saudável e de uma hora para outra ela começa a ter queda de cabelo. Nessa situação, a gente tem o que a gente chama de eflúvio idiopático. E esse nome idiopático é só um nome bonito para dizer que a gente não sabe a causa, a gente não sabe o que está acontecendo. E isso às vezes acontece em medicina. E nesse caso, basicamente também a gente tem duas situações. Esses quadros que são mais agudos, que duram menos de 6 meses, tendem, de uma maneira geral, a se recuperar espontaneamente. Então talvez você até teve um quadro infeccioso que passou despercebido, algum problema de saúde que não foi diagnosticado, que levou àquela queda transitória e ela acaba revertendo. Porém, frequentemente a gente observa que alguns pacientes mantêm essa queda por período muito prolongado, acima de 6 meses ou eventualmente durante anos, muito cabelo caindo, às vezes mais, às vezes menos, mas muito cabelo caindo. Claro que nessa situação, como eu falei lá no começo do vídeo, fundamental a gente excluir um processo de calvície em evolução. Lembrem, aquele afinamento, o cabelo, a raiz perdendo a capacidade de produção do fio, então isso a gente tem que deixar muito claro que não está acontecendo. Mas nessa situação, que não tem um processo de calvície, ou mesmo outras doenças do couro cabeludo que são menos frequentes, simplesmente a pessoa tem uma queda sustentada ao longo de anos e que a gente não consegue identificar a causa. Esse é o eflúvio crônico idiopático. E esse é o que muitas vezes dá mais trabalho para a gente tratar. Como a gente não tem uma causa ali que a gente consegue eliminar, a gente acaba tentando usar alguns medicamentos para regularizar esse ciclo do cabelo, ele cresça um período maior e diminua a queda. Nessa situação, é importante a gente deixar claro medicamentos que a gente não deve utilizar, porque não vão trazer benefício. Frequentemente, eu vejo pacientes com eflúvio telógeno crônico usando, por exemplo, a finasterida, usando, por exemplo, a espironolactona, que são medicamentos que são utilizados para o tratamento da calvície. A finasterida, tanto no homem quanto na mulher, mas principalmente no homem. A espironolactona a gente usa principalmente para a mulher. Porém, para usarmos esses medicamentos, só faz sentido a gente usar esses medicamentos em pacientes que têm realmente um processo de calvície. Essa paciente que tem só esse eflúvio crônico, essa queda crônica, esses medicamentos não vão ser úteis. E muitas vezes eles são utilizados porque a pessoa entende que é para queda de cabelo, eles são utilizados para calvície e acabam também sendo utilizados para essa finalidade. Dos remédios que nós temos para a calvície, o que mais deve ajudar é o minoxidil, porque ele alonga o período de crescimento do cabelo. A fase de crescimento do cabelo é alongada pelo minoxidil, independente da pessoa ter um processo de calvície ou não. Então, para essas quedas mais crônicas, ele tende a ajudar. A gente tem a opção de aplicar o minoxidil no couro cabeludo, a loção de minoxidil, mas na minha experiência eu observo que nesses casos o minoxidil oral, por via oral, acaba sendo muito mais útil do que o minoxidil tópico. Infelizmente, nós não temos estudos claros mostrando o benefício de medicamentos para o eflúvio telógeno crônico. Então a gente ainda não tem dados concretos da literatura médica de qual realmente é o melhor tratamento para eflúvio telógeno crônico e nós não temos também nenhum medicamento desenvolvido especialmente para isso. Porém, muitas vezes a gente tem pacientes nessa situação e aí o minoxidil acaba sendo a opção que a gente usa e na minha experiência pessoal, o minoxidil oral sendo mais interessante do que o minoxidil tópico, eu acho que é o que ele ajuda a maioria das pessoas. Agora, 2 pontos que são importantes aí a gente reforçar. Primeiro, o eflúvio telógeno crônico, se for só ele, a pessoa não tiver um processo de calvície, ele tem uma evolução benigna, porque eu costumo explicar que o paciente está trocando de cabelo muito rápido. Tem cabelo nascendo, crescendo e caindo, mas tem cabelo nascendo no lugar. Claro que a médio prazo há uma diminuição de volume global, porém não a ponto de ter uma rarefação visível, como no processo de calvície. Então isso é um dado muito positivo. E segundo ponto
que ao longo da vida o processo de calvície pode ir se instalando. Então a gente sabe que pessoas mais velhas têm um processo de calvície com muito mais frequência do que pessoas mais novas. E o que eu quero dizer com isso? Mesmo que você tenha uma avaliação normal inicial, talvez a cada 6 meses, 1 ano, dependendo do caso, vale a pena você ser reavaliado, porque ao longo do caminho pode ser que a gente comece a perceber um afinamento, uma dificuldade de produção da sua haste e aí o tratamento ele muda de figura. É isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.